Fala, empresários e empresárias. Hoje estamos aqui num novo episódio do Vida de Dono, esse programa que está sendo um sucesso. O pessoal tem gostado muito. E não diferente, nós sempre trazemos empresários e empreendedores que são feras naquilo que fazem, que conhecem os seus mercados e também tem um papo bom, hobbies bons e que agregam a você que está nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu tô com um cara que, olha, ele tem uma carreira meteórica. Esse cara aqui, aonde ele passa, ele é muito querido, é um irmão para mim. Conheço há anos e, assim, já dei muito trabalho para ele, sempre, né? Mas que é um cara que, assim, muito excelente no que faz, vocês vão conhecer. Ele já trabalha tem empresa de móveis planejados, que é MT Home, e já tá anos de experiência. Recebam aqui, Abraão Alves, o homem. Cara, muito obrigado por ter você aqui. Eu quero que você se apresente melhor do que ninguém, contando um pouquinho da sua história. Valeu, cara. Obrigado aí pelo convite, né? Eu fico apreensivo na frente das câmeras, assim. Tá doido. Quem me conhece mais pessoalmente, eu sou um cara muito low profile, né? Eu não sou o cara das câmeras. Agora, por conta da empresa, tem aparecido mais. Não tem jeito, né? A gente acaba virando realmente É. Agora é Founder-led Growth, mas é o garoto propaganda, é quem tá ali realmente Tem se que aparecer, colocando. velho. Eu até, enfim, antes de eu entrar na apresentação, eu passei uma experiência esses dias muito engraçada. Um vendedor meu ia fazer uma medição num cliente, aí ele não podia ir, tava com alguns agendamentos, eu já tinha agendado com a cliente. Sim. E aí eu falei, quer saber, eu vou lá fazer a medição. Sim. Aí a cliente falou assim, poxa, foi você que veio e tal, que legal, toda hora aparece seu Instagram lá pra mim, que não sei o que lá, parece que eu tô com uma celebridade dentro de casa. Caraca, é muito bom isso, né? Não, pessoal, nossa, Abraão, que isso, cara, vem montar. Não é possível. É muito engraçado isso, assim, porque você, de certa forma, tá se expondo, né, mas tem um retorno bacana. Mas, cara, eu acho que tu falou tudo, assim, meu nome é Abraão, pessoal. Eu sou proprietário da MT Home, head da parte comercial. Então, né, toda a parte de projeto, negociação, você vai lidar muito comigo. Já participei de algumas outras empresas, tanto no ramo moveleiro quanto não, quanto no, né, em comércio como geral. Né, já coordenei algumas equipes nesse segmento. E tamo aí. Acho que Vambora. Tem muito. Especialidade, eu sou designer, né? Poxa. Essa acho que é talvez a minha principal identidade. Era a minha principal identidade, na verdade, a gente deu me reconhecer como um vendedor. Isso. Eu acho que hoje, se você me perguntar qual é a minha principal identidade, eu diria vendedor. Mas tudo iniciou com o design, né? Cara, eu conheço o Abraão desde novinho, meu irmão. A gente como que pode, né, cara? Hoje a gente basicamente trabalha junto, toca algumas coisas junto, a gente tá próximo demais, é muito bom, cara. Realmente, eu ouvi uma frase que você normalmente vai ter poucos amigos. A verdade é essa, é um parceiro que é empresário e que eu admiro. Mas então, pra gente conseguir montar esse quebra-cabeça aí, Abrão, por exemplo, eu gosto de passar na parte que você começou em jogos. Cara, esse cara já foi designer de jogos, né? Pô, tu viu que era uma oportunidade, né? Você fez design de jogos, acho que é ali que basicamente você começou a arquitetar coisas, né? O que acontece? Acho que a veia de construir, de projetar, ela veio até antes, porque meu pai era marceneiro, né? É verdade. Meu pai, ele talvez introduziu toda essa parte da ideia de móveis e tudo mais. Só que eu nunca tive o vislumbre diretamente para marcenaria quando eu era criança. Eu costumo dizer que quando eu ia em alguma obra ajudar meu pai, na verdade eu ia dar trabalho, né? Aí meu pai, ele parou com a marcenaria muito antes de eu chegar na fase de, assim, aquela fase que a gente começa a definir carreira, essas coisas. Então ele já tinha parado com marcenaria antes de eu começar a tomar essas decisões. Mas eu sempre gostei muito de desenho, muito dessa parte artística. E isso me empurrou, de certa forma, para a área de jogos. Moleque, sempre gostei muito de jogar, desenhava, então a gente começa a produzir. Aí você começa a, né, criar personagem, inventar coisa e tal. E na época, quando eu era moleque mesmo, criança, tinha uns programinhas de computador que você fazia aqueles minigames e tal. Aí fazia.
E aí daí surgiu. Quando chegou na fase de, pô, tem que fazer um curso técnico, tem que fazer alguma especialização, apareceu pra mim, pô, jogos digitais. Programação de jogos. Na cabeça, você pensa, você não entende programação como o cara lá olhando linha de código. Você pensa, Sim. pô, o cara tá produzindo o jogo, então é isso aí. Cheguei lá, me deparei com a programação em si, né? Que é realmente linha de código e tal. Mas, minimamente, tinham mais aulas de arte, que foi onde eu me encontrei. E aí, quando eu saí do curso de jogos, eu já saí muito na ideia de ir pra design. Falei, cara, eu não queria ir pra programação. Cheguei até a tentar, fiz 6 meses de um Bom, eu lembro que na época você fez jogo, a gente jogou, tinha demo. Cara, o cara criou um jogo mesmo, achava aquilo muito bacana. Cheguei a fazer jogo em realidade aumentada. Na época... Pra época já era muito inovador. Isso 2000, tá falando de 2012, 2013, 14, por ali a gente já tava produzindo. Produzindo, inclusive, com óculos virtual. Cheguei a fazer jogo pra óculos virtual. Na época tava uma febre, né? Hoje é mais comum... É uma febre que não pegou, né? A ideia de você jogar com os óculos nunca pegou isso, acho que mundialmente falando. Mas na época tava forte, a gente desenvolveu algumas coisas, né? Curso do Senai, né, velho? No Senai... lá você... Não, é realmente uma escola que tem... Que faz o... Que realmente forma os alunos pro mercado. E aí, por exemplo, aí você entra numa empresa já... Aí você faz design, né? A faculdade. Aí eu tentei fazer faculdade de programação, mas eu já meio que sabia que não era o que eu queria. Então, eu fiz 6 meses e larguei e aí migrei realmente para a faculdade de design. E nisso eu trabalhava numa grande corporação de materiais para obra em geral, né? É um home center. Não era só material bruto para obra. Material de obra, decoração, enfim. Legal. Toda essa área. Aí, na época, eu entrei lá como jovem aprendiz, a ideia era tipo assim, irmão, eu preciso trabalhar alguma coisa só pra ir vivendo. Mas acabou que rolou muito bem. Aí comecei a estagiar como designer lá. Então, trabalhava na parte de design, principalmente na parte de design de interiores. Comecei a focar nessa parte lá como estagiário. E aí fui crescendo, galgando até coordenador comercial, participei de alguns projetos muito bacanas, assim, lá, muito bacanas mesmo, apareci na Globo. Pô, esse cara fez na época a cozinha do Zeca Camargo, tá doido? Conta pra gente, como é que foi fazer a cozinha do Zeca Camargo? Como é que foi isso? Então, bom, vou ter que falar empresa isso, porque... Quero que você fale história mesmo, pra virar um ótimo corte aí disso. Vai ter que fazer parte, né? Eu trabalhei na Leroy, foi Leroy Merlin. E a Leroy, na época, eu tava fazendo preparação para ser coordenador comercial, né? Eu era consultor de projetos lá e tava já a um passo de me tornar coordenador. Lá todo ano eu trocava de crachá, né? O pessoal ficava me zoando que cada ano eu ganhava uma promoção. E eu já tava ali perto, já... E eu acho que o que era tipo assim, ó, Abrão, vou te entregar um projeto para você se validar. É tipo isso. Será? Se der certo... Se for pra dar ruim, vai dar agora. É tipo isso, sabe? Você vai... Irmão, dá teu jeito. E aí foi legal porque foi um projeto que foi televisionado, né? Tal, na Globo, aquela coisa toda, sábado de manhã, toda a obra. A gente conduziu toda a parte de marcenaria e marmoraria. Então, chegou pra gente um projeto de um arquiteto, que era o arquiteto que fez o desenho mesmo, né? Eu não produzi os desenhos de layout. Eu fiz a parte técnica. Tá bom. Então, o arquiteto trouxe esse projeto... E a gente decupou isso em algo que funcionasse, né? Porque é normal, assim. Geralmente, quando um arquiteto, um designer de interiores, que não é da área moveleira, ele produz um projeto, ele não produz pensando na funcionalidade do móvel em si. Ele vai pensar, obviamente, no uso do cliente dele e vai pensar no design, na estética. Né? E dependendo do profissional, uns vão pensar muito mais na estética, outros vão pensar muito mais no uso, né, da funcionalidade pro cliente. Só que existem algumas limitações de engenharia que é natural do produto que você está usando. Então, você pega, sei lá, você vai trabalhar um móvel de MDF, existem algumas medidas que funcionam, outras que não funcionam, né? Enfim. E aí você, quando pega um projeto como esse, você tem que decupar aquilo e fazer aquilo ali funcionar, né, da forma correta. Então foi esse o trabalho. A gente pegou todo aquele projeto, decupou, ajustou, tirou a medida final, porque é diferente você medir o espaço só por medir, para você ter a dimensão, sim. E para o móvel planejado. Porque, assim, a parede existe até uma frase
no mercado de imóvel planejado, que hoje já morreu porque mudou isso, né? Que era a parede faz curva, o armário não, a madeira não faz curva. Hoje o que mais se vê é móvel curvo, né? Então, hoje em dia você não pode falar mais que a madeira não faz curva. Adequando. Já era, é. Mas assim, em geral, você tem muita imperfeição na obra, né? A parede imperfeita, é muita imperfeição. Então você tem que medir isso de uma forma muito mais minuciosa para o móvel vir certinho do que você medir só para sei lá, para você determinar uma metragem quadrada de um piso que vai ser recortado nas bordas ou de tinta, que, enfim, para o móvel, a medida tem que ser muito mais exata. Então eu fui lá, estive lá na casa dele, fiz todas as medições, o levantamento do projeto, o ajuste do projeto do arquiteto, a gente fez todos esses reparos, fiz algumas reuniões com o arquiteto dele para adequar algumas coisas. E até as surpresas de obra, né? No meio do caminho, por exemplo, teve um episódio que eu tava com os montadores lá e tudo bem, tava praticamente tudo pronto, já quase no final. Zeca adorando e tal, e do nada, no meio da gravação, ele pede pra botar uma árvore no meio da ilha. Não é uma árvore, tipo uma planta, é uma árvore. Eles botaram uma árvore no meio do apartamento, saindo da ilha da cozinha. E aí, como que você... Só que isso já tava filmado, né? Tipo, o cara falando, ó, aqui vai sair uma árvore e tal. Não tava especificado no projeto. Eu descobri isso no meio da gravação. E agora, tipo, semana que vem tem outra gravação, tem que sair de novo um novo episódio. E a árvore tem que estar no lugar. Agora descobre como é que essa árvore vai entrar aí. E vocês fizeram o quê? Então, a gente fez um mecanismo... A ilha, né? Ela era quadradinha, aquela com as ilhargas no meio. A gente fez um mecanismo que era uma pecinha que era removível e uma peça basculante para poder... Com um carrinho embaixo para poder adequar o vaso. Que era um vaso, eu não vou lembrar agora quantos quilos e tal, mas era um vaso bem pesado, porque ele tinha que segurar uma raiz de uma mini árvore num apartamento, né? Então, para poder... Como se fosse um gaveteiro de lixeira, algo nesse sentido, que você puxava a árvore e aí a pedra tinha um mecanismozinho para poder desmontar. Mas tudo teve que ser feito ali... Caraca. Então, ó, tá vendo? Tá pensando que é só desenhar? Não, ó, o cara quebra a cabeça. E detalhe, por exemplo, agora falando até da profissão de design, né? Quando alguém chega para montar eu quero minha casa decorada. Normalmente, qual é o perfil dessa pessoa que compra o planejado, cara? Cara, então, depende muito. É porque existem tipos de planejado, tá? Por que acontece? Você pode fazer depende do teu intuito com o planejado. Por que acontece? Quando você vai pensar num ambiente, você tem que escolher o que vai predominar naquele ambiente. Então, por exemplo, você pode falar assim, cara, eu quero ter uma casa que ela é predominantemente marcenaria. Então, eu vou revestir parede. Tipo, eu quero madeira que dê uma cara de madeira mesmo. Exatamente. Então, qual que vai ser a predominância da decoração? Vai ser a madeira. Então, se você pensar, eu quero uma casa que ela seja um pouco mais rústica, eu quero ter pedra. Isso tudo vai... Porque aí, de repente, eu vou fazer uma marcenaria mais simples, com menos objetos. Isso impacta diretamente no custo. Tá. E isso vai impactar diretamente no perfil de cliente que compra. Entendeu? Então, eu acho que o legal do planejado é que ele atende basicamente todos os perfis de público de tipos de cliente. Só que realmente planejado ele não é barato. Isso já... Sim. Não é. Questão de custo mesmo, ele realmente hoje é o top do mobiliário. Entendeu? Eu acho que, na verdade, se você for pensar alguma coisa acima do que é o planejado, em relação ao mobiliário, é só o que é assinado hoje por eu quero ter um móvel assinado por um arquiteto X, né? Eu acho que é só isso que está acima do planejado. E quando eu falo perfil, eu tô falando realmente, por exemplo, Eduardo, quem vai comprar o planejado, normalmente ele busca o quê? Ele busca adequar o espaço, ele busca, por exemplo, ele busca mostrar requinte, ou ele busca realizar um sonho, que eu acredito que seja um sonho, né? O que esse cara tá buscando? Esse que é o ponto. Eu acho que tem de tudo. Porque, por exemplo, você compra um apartamento hoje, na maioria das vezes você vai ter que trabalhar com planejado. É claro que, dependendo do seu perfil, se você é um cara assim, extremamente minimalista com algumas coisas, não esquento. De repente, um modulado vai te atender. Senão, de repente, eu acho que a única questão que é um eliminador do perfil é o cara que ele
não se atenta a detalhes. Então, meu irmão, eu só quero guardar as coisas. Esse cara não é o público do planejado. Tipo, ele não... eu não importa se eu vou botar o armário, mas eu não sei o que vem depois. Eu não tô nem aí com o que Eu vem. só quero, meu irmão, só quero esconder as tralhas, vamos botar assim. Cara, um leigo perguntando mesmo aqui, porque eu acho que pode ser a dúvida até de outras pessoas que estão buscando. Por quê? Hoje a gente vê em escritórios, a gente vê clínica, é muito comum agora você ver ambiente a ser planejado. Só que eu acho que é o que você falou, do detalhe, que é o quem que tá buscando, por exemplo, cara, eu vou botar o armário em cima, eu gostaria que tivesse um puxador, ou embutido, ou algo embutido, porque vai ser mais fácil, vai ser... Ou não, eu quero que aqui tenha uma visão mais rústica, mais industrial, alguém que quer passar um conceito ali daquele lugar. Exatamente. O planejado, ele parte pelo design. Existe a construção de design de forma e função, né? Então, se você quer ter estética atrelada à funcionalidade, você vai buscar planejado. Tá. É isso. Se você só quer só a funcionalidade, irmão, existe N possibilidades no mercado muito mais baratas que vai te atender. Tá bom. Entendeu? Abrão, só quero só a função. Qual que é a função de um móvel? De um armário, né? Não necessariamente um móvel, mas um armário. É armazenamento. Essa é a função dele. Você vai guardar coisas ali dentro. Se você tá preocupado com a estética disso no seu ambiente, você precisa de um planejado. Se você só tá preocupado só no armazenamento, existem outras soluções. Eu acho que talvez esse seja Perfeito. Até porque deve bater, cara. Deve bater cada tipo de pessoa lá. Tudo. Não, por exemplo, desde a senhorinha que deve pedir uma parada tipo, eu queria que ficasse algo em cima, outro embaixo. Até a pessoa que, por exemplo, eu quero algo que nunca foi nem criado, né? Que nem deve existir. O que você pega aí Assim, na verdade, tem de tudo literalmente, inclusive reforma, por exemplo. A gente chega muita gente lá querendo reformar um armário, querendo... Caraca. Tem de tudo, tem de tudo. A gente não faz... É claro que também é isso. Existe profissional que faz. Eu, inclusive, já trabalhei em empresas que faziam reforma de armário. Obviamente, eram armários de alto padrão que faria sentido... Porque assim, você pegar um armário que você comprou por, sei lá, R$1.000, se quiser reformar... Cara, não vai fazer sentido. Você não vai ter um custo de profissional pra fazer isso. Agora, você pega um armário que você gastou R$100.000 pra fazer, né? Um armário em madeira natural, folha, entendeu? Madeira maciça. Aí faz sentido. Então... Acho que no final das contas, alguém que compra um apartamento, por exemplo, a maioria deles, normalmente, quando pensa em planejado, é porque tá comprando... Normalmente é a primeira compra, concorda? Ou é a primeira compra da vida dela, ou normalmente não? Tem os dois. A gente faz muito, por exemplo, o camarada comprou já comprou um apartamento antigo. O cara vai reformar, né? É o famoso flip. O cara pega um apartamento ali, às vezes, a caindo aos pedaços ou não muito legal, e ele vai, assim, botar quase que o apartamento abaixo pra fazer tudo novo, ou quando o cara comprou um apartamento zerado pra reformar. Isso vai ter dos dois lados, entendeu? Eu acho que o ponto máximo é o quanto o cara sonha com a estética daquilo, entendeu? Beleza. Se o cara olha, ele, meu irmão, eu quero ter isso aqui, eu quero pensar em aconchego, eu quero... É isso. Tudo isso você vai resolver com o planejado. Caraca. O planejado, ele vai resolver o aconchego. Por quê? Quando você pensa no planejado, você não tá pensando só madeira mobiliário. Você tá pensando em iluminação. Porque... Como que essa peça, ela se comporta com as luzes do ambiente? Isso tudo interage. Na nossa loja lá da Barra, a gente tem um espaço que ele tem duas luminárias, né? Ele tem uma luminária amarela e tem uma luminária branca. Irmão, é loucura, assim. Você bota uma peça na luz amarela, uma peça na luz branca, elas se comportam de formas extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Na luz natural, você sai da loja ali, tem uma área com sol e tal... extremamente diferente a forma com que as cores se comportam. Isso tudo é pensado no processo de planejado. Ele não é pensado só mobiliário. Quando você pensa só móvel, aí é já para um lado de tipo marceneiro. Aí o cara vai pensar só na madeira. Esquece. Entendeu? Não tem alguém ali olhando aquele sentimento que vai ser gerado. Não, cheguei com as medidas, qualquer marceneiro faz. Agora, ter um design, ter uma empresa por trás garantindo que a entrega, a experiência vai ser outra. E até mesmo, e é isso que eu queria te perguntar,
Qual é a sensação normalmente que você normalmente vê quando entrega isso? Cara, ainda mais em casa que tem criança, que tem essa... Pô, como é que a galera fica? Não, é legal, é legal. Pô, às vezes até antes de entregar, cara, eu uma vez estava com uma cliente, isso me marcou muito. Ela tava assinando um contrato e tal dos móveis, né? Ela falou assim, Abrão, eu tô com a mesma sensação que eu tive no dia que eu comprei meu apartamento. Cara, isso é maneiro pra caramba, né? A pessoa tá fazendo uma aquisição mesmo. É, porque assim, é emocional. É uma compra que tem uma emoção envolvida ali. Porque não é só, como eu falei, não é madeira. É realmente a forma com que você vai usar a casa, né? Então, pô, às vezes você vai fazer uma brinquedoteca. Então, pô, é como se os filhos vão interagir com a casa. E ainda mais hoje em dia, que assim, a gente fica muito tempo dentro de casa. O normal é você sair do trabalho, chegar, você vai ficar em casa. Morreu, acho, um pouco esse tempo de que a galera ia pra rua, ficava no portão. Tá doido. E, cara, isso tá cada vez mais diminuindo. As pessoas estão ficando cada vez mais dentro de casa. Então, tanto que é engraçado como cada período ele muda muito. É claro que tem alguns ambientes que são sempre clássicos, mas tem alguns ambientes da casa que vão periodicamente aumentando o fluxo, né? Por exemplo, a cozinha sempre é um ambiente que vai sempre reinar na casa, dependendo de qualquer coisa. É sempre o coração da casa. Todo mundo tem que ir comer todo dia, é verdade, tem que passar lá. Não tem jeito. Mas, por exemplo, há uns anos atrás, período de pandemia, eu acho que se eu for pegar o segundo ambiente da casa que eu mais fazia, era home office. Pode crer. Pô, beleza, faz sentido, né? A galera tá trabalhando dentro de casa e tal. Passou o período da pandemia, a gente começou a fazer muito quarto. Quarto era o tempo todo. E hoje eu tenho visto uma procura extremamente gigante pra sala. Painel de TV e tal. O pessoal tem tido muito cuidado na hora de projetar a sala. Que antigamente, irmão, bota uma prateleira, um homezinho embaixo, valeu, tá valendo a sala. Hoje o pessoal tá preocupado como é que vai ficar a estética, a cor do fundo, se vai atrapalhar com a televisão e tal. Por quê? Conforme o comportamento das pessoas muda, sei lá, meu irmão, o pessoal tá assistindo muito sério, Netflix tá estourando muito e tal. O comportamento das pessoas de compra muda. Isso é natural. Sim. O comportamento de hábito das pessoas mudam, o comportamento de compra delas vai junto. E você tem que entender esses movimentos, né, do mercado. Sim. Então, hoje eu percebo muito que esse movimento para a sala, isso inclusive até para sua comunicação. Então, pô, caraca, eu tô sentindo que existe um movimento grande de procura para sala e tudo mais. Então, cara, o que eu ofereço de novo? O que eu ofereço de diferente? Por exemplo, a gente tem um painel lá na loja que tá fazendo um sucesso e não é nem novo, tá? Ele é um negócio bem antigo até, mas que tá voltando, que é o painel Move, né? Você chegou aí lá, você viu. Sim, é um espelhão, lindo, basicamente. Ó, pessoal, a propósito, lindo, lá na Barra da Tijuca, dentro do Citar América. Ó, cara tá em outro naipe. Vai lá, visita lá pra você conhecer. O painel Move, ele basicamente é um espelho que ele acopla uma TV por trás, né? Então, a TV desligada, ele é um espelho, ele funciona como um espelhão. Ah, maneiro. Qual que é o legal disso? A gente teve um boom grande de tecnologia, né? E hoje se fala muito das pessoas desse afastamento da tecnologia. Então, de tipo assim, pô, sei lá, você vai entrar numa sala com os amigos e vai ficar no celular e tal. Existe um movimento já em relação a isso, né? Tipo, pô, como é que você senta à mesa com todo mundo e tá todo mundo com seu celular e ninguém fala mais e tal? Então, esse movimento do analógico, ele tá começando a crescer. Então, um painel que quando você recebe uma visita, você consegue disfarçar com um espelho, é legal demais. Porque ninguém perde a atenção na TV. Você vai conseguir gerar conversas muito mais reais. Porque, às vezes, você tá conversando com a pessoa lá na tua casa e a TV tá rolando e a pessoa tá aqui, ó. Entendeu? Então, se perde. Então, você tem um painel ali que, cara, desligado a pessoa não vai nem se preocupar. Eu tenho um casal de clientes meus que eles trabalham muito com filosofia do sono. Eles são pediatras. Sim. E eles não têm TV em casa. Eles não têm TV. Não tem TV por quê? Porque eles começaram a identificar que os filhos deles dormem 7 horas da noite, cara. Nossa, o sonho. Eu vou te mandar o Instagram dele. 7 horas da noite as crianças estão indo dormir sozinhas. Tá? Elas vão dormir sozinhas. Eles já criaram esse hábito. Mas um dos pontos que eles fizeram isso foi
tirar a TV da sala, porque senão as crianças ficavam ali, né, tela e tudo mais. E quando ele foi lá na loja, ele falou, cara, isso aqui também é genial, porque porque uma coisa a criança tá vendo a TV. Outra coisa por mais que ela saiba que ele tem uma TV, ela tá vendo um espelho. Entendeu? Perfeito. Então, você quebra um pouco a ideia da necessidade da televisão ali. Porque o ser humano, ele tem muito disso, né? Ele tende a ter necessidade daquilo que ele vê, né? A gente não tem necessidade daquilo que a gente não sabe que existe. Então, excelente. É um ponto. Quando você começa a ter esses pontos de, cara, se isso aqui é um excesso pra mim, eu tenho uma forma de ocultar, né? Porque tem coisas que podem ser excessos que são necessidades. Eu tenho uma necessidade de um telefone, mas ele pode se tornar um excesso. Então, se eu tenho a TV lá, eu posso ocultar ela num momento que eu acho que ela é um excesso pra família. Pra tu não chegar e já querer ali... é normal, tu tá falando, eu tô lembrando. Acho que eu tô nesse excesso. Às vezes tu chega e já quer ligar ela pra ver se tem um jornal. Tu meio que fica engatilhado, né? Assim como tu chega e bota a chave no lugar, tu já... chega e liga, porque a sala já é o primeiro... Normalmente é o primeiro lugar que você passa. Que você passa. Você chega em casa, você já chega direto na sala. Cara, muito maneiro. Agora a gente vai ter que aproveitar um pouco esse tema. Por quê? Aí você começa a ver, do mesmo jeito que você falou da TV, que era algo que eu não tinha lembrado, tem outros conceitos que eu vejo que eu gostaria que você falasse. Por exemplo, igual cozinha. O pessoal... Cara, a época do cooktop, meu irmão, até quem não tinha bancada em casa, bancada de, sei lá, de tijolo queria no cooktop. Né? Então, assim, por exemplo, e antes até de perguntar sobre um público que é mais selecionado, que eu acredito que você também já trabalhou, que escolhe bem, que escolhe o material, como é que é, por exemplo, viver essas tendências? Às vezes, quando alguém quer... Você já viu muito passar isso? Igual... teve do painel, do cooktop. Normalmente é normal isso acontecer no mundo de móvel planejado? É normal. A gente tá virando agora uma tendência do ripado, né? Acabou, velho. Acabou. Que nem é de verdade, pessoal. Mas, é a moda do ripado, pode crer. Cara, o ripado tá morrendo, velho. Tá morrendo. Porque, assim, existem algumas modas, vamos botar assim, que são extremamente funcionais. Tá. E aí essas, quando vem uma moda muito funcional, a gente sabe que tem uma tendência a ela a se perpetuar de alguma forma. Então ela vai acabar ficando ali. Como ela vai deixar de ser uma moda e vai se tornar uma solução, né? E algumas coisas que são extremamente... a gente chama de perfumaria, né? É estético. O ripado é um ponto. Que assim, ele não tem... Ele tem uma função de embelezamento. Só que assim, ele cria vários problemas. É difícil de limpar, né? Você tem algumas dificuldades ali junto à poeira e tal. Então, ele acaba criando alguns problemas. Geralmente, um cliente que faz muito ripado na casa, na segunda, ele já não quer mais ripado. Ele já não quer. Ele já vai fazer painel liso, ou então parede sem painel. Foi na moda ali e já desiste. Já desiste, já desiste. Hoje a gente tem até lá num vídeo que a gente fez, os painéis com bit, que tá começando a ter uma volta deles. Eles já foram um auge grande, agora tá voltando um pouco maior, que basicamente são pequenos frisos nas peças mais detalhadas, mais delicado e tal, só para dar um movimento, não ficar aquele painel liso, parecendo uma parede chapada. É só para dar realmente um movimento. Mas também, mesmo que volte isso uma moda com força, ele também é perfumaria, é estético. Ele não resolve um problema real. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma tendência que está retornando agora com essa ideia de das pessoas serem mais minimalistas, a coisa do clean e tal. São armários que a gente chama de puxador passante, ou seja, não tem puxador aparente. E geralmente a porta é um pouquinho maior que o armário, né, na parte nos superiores. Eles passam um pouquinho e você abre pela própria porta. Isso é uma tendência que eu acredito que ela não passa. Entendeu? Ela fica porque ela tá vindo muito forte por conta do movimento do clean, das pessoas querem as coisas minimalistas. Tá bom. Mas ela é uma solução que, quando você vai pensar, por exemplo, nos armários inferiores, você tem um puxador, ele agarra na roupa, pode puxar, entendeu? Uma criança, às vezes, dependendo do tipo de puxador, pode se machucar. Aí, antigamente, se solucionava isso muito com os puxadores cava, mas o cava junta muita sujeira, entendeu? Então... Maneiro demais. Não, muito interessante ouvir, por quê? Porque eu acredito, e aí eu queria te fazer essa pergunta, irmão. Tu deve pegar muito cliente exigente, por exemplo. Sim. Eu não vou dizer chato. Eu posso dizer, ele não. Tá? Mas, por exemplo, muita gente exigente que, por exemplo,
Já teve alguém perguntando, por exemplo, eu queria a bancada de tal lugar, e a marca XXX. Já teve esse caso? Até se tu tiver algum para falar aí. Já, tem direto. Das duas, uma, assim. Ou o cara, ele desiste na hora do orçamento, né? Pois é. Uma coisa é ele querer, outra coisa é ele É o poder primeiro pagar. corte, né? Na hora que Fala, assim, eu tenho, mas não no preço que cabe entendeu? tão Assim, fácil no seu bolso. porque, por exemplo, eu não trabalho com pedra, né? Granito, mas... o cara quer um Taj Mahal, ou quer uma pedra... hoje o quartzo tá mais barato, né? Mas antigamente o quartzo ele era muito caro. Aí o cara queria tudo em quartzo e tudo mais. Aí, pô, mas ficou 15 mil reais uma pia, entendeu? Tipo assim, Sim, o cara... Não, pera aí. Então talvez tenha uma solução mais barata, alguma coisa desse tipo. O mesmo acontece no mobiliário, né? Às vezes... Vou te dar um exemplo, assim, que é batata, cara. Móvel curvo. A gente tava falando das curvas, né? Uhum. Hoje tá uma tendência, inclusive, Tá que bom. é atual. É uma tendência que tá super em alta, móvel curvo. Cara, eu vou te dizer que, assim, dos projetos que a gente pega de arquiteto, 90% tem móvel curvo. Que isso. É legal. Você tira as quinas. Pô, o cara tem criança, não tem quina. O móvel não tem quina. Pô, criança vai lá bater, não vai se machucar, entendeu? Legal. Então, realmente é uma solução para alguns objetos, mas hoje a moda é muito estético. Porque, beleza, você tirou a quina, é legal por conta da criança, mas aí você pega uma prateleira 2 metros de altura, não tem necessidade de ter uma borda arredondada, ninguém vai bater ali. Exato. Só se a criança combinar. for, sei lá, gigantismo, tiver gigantismo. Entendeu? É o filho dos incríveis lá, vai flutuar e vai bater com a cabeça, não é possível. Então, acaba se tornando muita coisa, se torna estético. É legal, eu acho bonito. Legal pra caramba, bonito. Talvez por não apresentar na prática, assim, no móvel em si, nenhum problema causal, eu acho que talvez seja uma tendência que não saia, mas ela tem um problema, custo. Ela aumenta muito o custo. Tá. Ela aumenta muito o custo. E eu acho que é aí que você tem que entra essa visão consultiva, né? Não só como empresário, mas como, o design consultor ali, o vendedor consultor. Que é o quê? De mostrar pro cara, olha, isso aqui, talvez, sei lá, o cara tem um apartamento de 22 metros quadrados. Ele quer um projeto e ele quer o puxador isso, ele quer que tenha algo curvo, ele quer que tenha o painel com espelho e tal. E ali você tá dizendo como é que é trazer esse cara pra uma realidade. Até pra ele sair, porque tu quer que ele feche, mas também ele quer mostrar pra ele que nem tudo dá pra fazer. E isso tem que ter um jogo de cintura absurdo, tá? Aí já é venda mesmo, né? Porque das duas, uma. Ou você vai ter um trabalho gigantesco pra desenhar aquele projeto do jeito que ele quer e apresentar um orçamento que ele não pode pagar. Tá. Ou pode, né? Enfim. Você vai ficar ali na tentativa e erro. Exato. Vai fazer o projeto, você não sabe se o cara pode. Ou você vai tentar um jeito de extrair do cliente a informação do quanto ele quer investir. E isso para uma loja é muito difícil. Porque, se eu tô vendendo o projeto, se eu sou um arquiteto, um design de interiores, você está comprando comigo o projeto, você vai esperar de mim uma imparcialidade, né? Então, você espera, quando você contrata um arquiteto para fazer o seu projeto, você espera dele uma imparcialidade. Ou seja, na hora que ele fala assim, cara, quanto é que você quer investir aqui no total para fazer o teu apartamento? Você responde isso com franqueza e clareza, se você tiver essa clareza, né? Mas pelo menos com minimamente franqueza. Eu tenho 50 mil. É. Eu tenho 10, entendeu? eu tenho 30 mil, sei lá. Exatamente. Pra fazer um quarto. Porque você não espera que o arquiteto vai envezar esse valor em alguma coisa. Tá. Porque, tipo assim, o cara já deu o preço dele pra fazer o projeto. Então é isso. O cara é neutro. Agora, como loja, quando eu vou fazer essa consultoria com o cliente, eu falo assim, cara, mas quanto é que você quer pagar nos móveis? O cara pensa, se eu falar 50 mil, irmão, esse cara vai me cobrar 50. Se eu falar... Entendeu? Aí o cara já começa a se autonegociar na cabeça. Só que isso pode sabotar ele, porque de repente ele pode pagar o móvel que ele quer, às vezes ele pode, né? Eu já tive muitos casos nesse sentido, o cara pode pagar. Mas o medo de eu dar uma... De você até mesmo crescer o olho em cima disso, né? Exatamente. E cobrar... Não é nem a questão de... Pelo menos eu percebo, tá? Não é uma questão de cobrar o justo ou não pelo projeto. Às vezes o cara pensa que eu vou inflacionar o projeto sem necessidade. Vou cobrar um preço de um negócio que só não é o preço da coisa, entendeu? Entendi. E aí, assim, claro que essa é a parte, acho que, delicada do que a gente chama do briefing, né? Que é o momento que eu tô briefando ali com o cliente, entendendo a necessidade dele. Que é descobrir quanto o cara quer jogar na mesa para fazer.
para fazer o negócio acontecer. Porque geralmente, como eu sou uma loja, por mais que eu converse com o cara sobre o projeto, faça consultoria e tal, o cara sempre me enxerga como loja. É até hoje uma das coisas que a gente está tentando quebrar na expectativa do cliente na hora da gente comunicar, quando a gente fala muito sobre tipo de material e tudo mais, eu quero que o cara me enxergue muito mais como um consultor dele, como Perfeito. tenha a mesma visão que ele tem de um arquiteto, do Ou de arquiteto um médico, dele. que seja, né? Exato. Está para a mesma coisa. Alguém que é confiável, que está querendo Exato. bem do projeto, né? Exato. Porque assim, cara, eu não faz sentido pra mim fazer um projeto tipo, eu vou cobrar mais caro do que o valor que ele valeria, né? Que eu cobraria se eu souber o valor antes. Não faz sentido. Na verdade, o que isso vai me ajudar é o seguinte: eu saber o valor me ajuda a não fazer um projeto que seja além da expectativa financeira do cliente e nem abaixo. Porque às vezes eu vou apresentar um projeto muito simples que o cara vai olhar, não vai encantar. Não vai encantar, E exato. o cara vai falar, não, beleza, depois eu vou ver. Aí, e o cara podia fazer mais, entendeu? Pô, gostei do preço de vocês, mas tá. Ou eu vou jogar um projeto que o cara vai, meu irmão, o cara vai chorar. Eu já tive... Irmão, vou te dizer, eu tive uma experiência que me doeu. Eu fui fazer um consultório. Cara, um consultório... Era um consultório odontológico. A cliente, o pai dela tinha falecido, ele tinha um escritório, ele era psicanalista, ele faleceu, deixou o escritório para ela, né? E ela queria transformar numa clínica odontológica. Beleza, aí fui lá, tirei as medidas, conversei com a cliente e tal, fiz o projeto. Cara, eu apresentei o projeto, quando eu comecei a apresentar as imagens, a mulher chorou, começou a chorar. De emoção, ela ficou emocionada, ela chorou, ela, cara, vai ficar desse jeito e tal. E a gente tem umas ferramentas hoje. Se fosse hoje em dia, então, eu acho que essa mulher tinha ido internado. Porque com a IA, você consegue fazer realmente a imagem extremamente realista, né? Na época nem era tão realista assim. E ela, quando olhou, ela falou, nossa, vai ficar assim. E começou a chorar. Foram 2 choros. Quando ela viu o projeto de emoção, de felicidade, e quando ela viu o orçamento. Ela falou, não, Bruno, pelo amor de Deus. Porque eu lembro, assim, foi um negócio... Tudo bem, que isso aí é até um ponto, galera. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Fala pra aquela câmera. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Gente, quando vocês vão fazer um negócio financiado, pelo amor de Deus, aquele valor não é do lojista. Não é do lojista. Então, o projeto dela tinha ficado... Eu lembro que ficou 90 e poucos mil, mas estava financiado pelo banco. Então, vamos botar que era um projeto de 50 mil reais. Tá bom. Entendeu? Pro consultório, não era um consultório pequeno e tal. E fora que a gente ia fazer toda a parte de arquitetura do projeto dela, então toda a parte de planta hidráulica, elétrica, toda a parte de planta de obra, porque a gente já fornece esse serviço. 100% dos meus consultores são arquitetos. Então todos os nossos vendedores na loja lá, eles são arquitetos. Então eles vão desenhar o projeto, né, e vão fazer o projeto arquitetônico. E eu já tenho que fazer algumas coisas, que por exemplo, eu vou fazer uma bancada, eu tenho que fazer a planta da pia. Eu já tenho que fazer esse desenho. Isso eu tenho que fazer. Eu não tenho pra onde correr. Então eu posso ofertar isso pro meu cliente. Cara, eu vou te ceder essa planta, que eu vou ter que desenhar essa cozinha, essa planta. Então eu te ofereço ali, te cedo esse projeto. Over delivery, você tá entregando mais porque você já vai produzir. Exato, né? Exato. E aí a gente ia fazer todo esse processo, tal, seria como se ela pagasse à vista 50 mil. Obviamente ela não tinha o valor à vista, ia ter que ser parcelado, só que ela pensou que, ia ser 50 mil parcelado. E não tem como, tem juros, não tem jeito. Claro, quando você vai financiar, é igual financiar carro, casa, enfim. O planejado é legal, que você tem essa possibilidade de você fazer o financiamento bancário, mas tem jeito, ele gera um juros. E assim, a expectativa dela, foi muito frustrante. Mas se você me perguntar hoje, Abraão, você conseguiria fazer um projeto que de repente ficasse 50 mil parcelado? Conseguiria. Eu ia fazer menos serralheria, a gente fez muito, né, pé de mesa de serralheria, muitas peças de metal, tal, que eu faria menos, usaria menos vidro, menos espelho, porque todas essas coisas agregam valor no projeto. É mais caro. O preço do ferro hoje no Brasil tá absurdo, então a serralheria fica mais cara. Ainda não é fechado com a Gerdau não, né, pra poder conseguir isso. Não, e você falou um ponto muito importante, que é o quê? Cara, adequar a pessoa numa realidade. Isso funciona para qualquer empreendedor. O empreendedor que não adequa o seu cliente e não é consultivo com o seu cliente, ele acaba não vendendo. Por quê? Porque ele não traz o cliente para uma realidade, ele não sabe quanto o cara pode investir,
que o cara quer de expectativa, se o dinheiro para ele é um limitante ou não. Então acaba que ele não sabe o que oferecer, não sabe como criar e não sabe o que ofertar. E isso mata a sua venda. E agora, até é um ponto, acho que foi a virada perfeita, que você falou muito bem da parte consultiva, né? E é uma venda de alto valor, não tem como falar que não, embora você tenha esse grande parceiro que às vezes são os bancos, a pessoa consegue viabilizar. Mas como funciona esse processo? E aí, mesmo sendo dono, como é que é essa venda na tua visão? Você que se especializou muito também na parte de venda e processo comercial. Por exemplo, o que você entende que a venda pode ajudar uma empresa, né? Como é que funciona esse processo? Cara, eu comecei muito novo a gerenciar a equipe comercial, né? Então, desde na minha primeira empresa, eu me tornei coordenador comercial e comecei já a ter esse processo de treinamento de pessoas e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre carreguei desde o início, desde quando eu era, né, desde quando eu iniciei com vendas, até quando eu comecei a treinar a equipe de venda e até hoje, para mim eu acho que talvez o fundamento principal, né, sabe? Eu acho que a pedra angular de um vendedor é a escuta. Eu acho que eu acho que é o primeiro processo que você vai fazer na hora de você fazer um processo comercial, é você ter um bom processo de escuta, de você ouvir o cliente. Eu acho que tudo parte daí. Sempre foi o meu ponto forte na hora que eu era vendedor, e quando eu comecei a treinar vendedores foi o que eu comecei a passar, né? Porque é uma virada de chave que a gente acaba tendo que fazer, né? De você sair, de você estar atendendo o cliente corpo a corpo, né? Eu ainda faço isso, mas num segundo momento da venda, né? Hoje eu participo da parte de negociação financeira. Tá bom. É a parte que eu participo na loja. Uma coisa ou outra eu participo da parte de projeto ali e tal, que às vezes eu não me seguro. Não tem como, não tem como. O cara que não tá ali vendo, ele... Eu tinha que ficar... Às vezes eu brinco, eu falo, cara, eu tinha que ficar na salinha fechada, separada de todo mundo. Você só me liga quando o cliente fala assim, ó, não, beleza, qual é o preço? Aí você me chama. Aí me chama. Para isso, deixa eu trancado lá, porque eu gosto dessa coisa de mexer com design, combinar cores e tal. Mas a venda foi uma coisa que me puxou e... Maneiro. Eu fui embora, né? E aí, esse sempre foi meu pilar. A escuta do cliente. Eu acho que é o coração da parada, né? Você começa ouvindo o que a pessoa quer, cara. Eu acho que qualquer vendedor que começa falando... Todo mundo chega lá já com uma ideia, né? Querendo ou não... cara. Assim, pelo menos uma ideia de preço ou uma ideia do que acha que quer, né? Cara, uma coisa que eu falo com todo vendedor, irmão. Além de vendedor, você é consumidor. Você é consumidor, irmão. Então, se você compra, você tem que pensar assim, o que me faz comprar? O que move a compra? Como que eu chego numa loja? Então, na maioria das vezes, quando a gente chega na loja, a gente tem já uma ideia de algo. Por mais que você, às vezes, não tenha... Cara, não tem noção nenhuma de preço. É normal. Tem cliente que chega lá que o cara não sabe se vai custar 1.000 ou se vai custar 50 mil. O cara não sabe. Mundo zero. da lua pra ele. Nunca mexeu com isso, não sabe, não tem ideia de quanto custa. Mas o cara tem uma ideia, de repente, muito fixa do projeto que ele quer. Do que agrada, do que não agrada. Perfeito. E assim, planejar dele é um mundo tenso demais. Você tem que escutar o cara para entender o que tem na cabeça dele, para você partir dali e moldando o que você precisa, até chegar no ponto da venda. Porque senão, meu irmão, não é o ponto, eu acho que a escuta é o ponto de partida. Se você não faz uma boa escuta, você só não andou. Você pode ir para qualquer lugar, você só não andou na venda. Você não vai chegar a concretizar porque você não escutou o cliente. Então não vai rolar nunca. Principal. É o ponto principal. Até porque eu costumo dizer com os meninos lá, né, que assim, uma boa venda, o que seria uma venda saudável? Para mim, uma venda saudável é uma venda que termina no 0 a 0, né? Ela tem que ser boa para os dois lados. Só que como é que você parte de uma venda que tem que ser boa para os dois lados? Você não sabe o que é bom pro cara, entendeu? Você tem que partir disso. O que ele prioriza, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara... ele não tá disposto a mexer... Vamos dar um exemplo. Não tá disposto a investir tanto na sala, mas no quarto dos filhos... Exatamente. Né? Ele quer, poxa, algo que não machuca. Então, se você trouxer... poxa, o que você tem? Você tem 2 filhos e tal.
pô, você acha que isso aqui é mais certinho, sem nada pra machucar eles, com uma bancada? Cara, funciona isso? Olha como que você é louco, assim. Você falou, a personalidade da pessoa influencia muito nessas tomadas de decisão. Por exemplo, se o cara é um cara que, pô, recebe muita gente, é um cara mais, pô, pavãozão, vamos botar assim. O cara gosta de mostrar aquela presença. Irmão, a área íntima do cara geralmente é muito simples, né? Então os quartos, os banheiros, ali pra dentro, meu irmão, é muito comum que você percebe muito. Às vezes o cara mete um painelzão assim, dividindo porta oculta. A porta do corredor pros quartos é oculta. É aquela porta que você nem não sabe que tem porta ali. Mas o cara faz ali sala, cozinha, aquele espaço onde recebe, área gourmet, quando você tem um apartamento maior, uma casa, geralmente é muito bem elaborado. E as partes íntimas geralmente onde a galera vai estar simplesão. E às vezes nem é porque o cara quer se amostrar mesmo, não. É porque ele vai conseguir receber com mais conforto, né? Vai ser melhor. Cara, é o comportamento das pessoas. Tipo, Pode crer. Você falou um ponto... Caraca, você falou, vou falar da minha vida. Por exemplo, a gente fez primeira sala, primeira coisa, até porque a gente gosta. Depois a gente vai arrumando o quarto, mobiliando outras coisas. Que doideira. Então, mas vocês recebem pessoas? Sim, com certeza. Ó, até hoje minha sala é muito simples. Minha sala é muito simples. Eu acho que nesses últimos 3 anos, se eu recebi 10 pessoas na minha casa, é muito. Pode crer. Entendeu? Então é perfil, né? É perfil de como você se comporta, como você usa a casa. Porque é um dos lemas até lá da MT Home, que é assim, móvel planejado para quem usa. Esse é um dos nossos lemas. Por quê? Eu já fiz cozinha para cliente que falou assim, ó, não, bro, sei lá, já aconteceu, lá no início de carreira, eu fiz uma vez uma cozinha, deu muito problema. Acontece, irmão. Acontece. Se alguém falar pra você, outro corte. Cadê, Ismael? Traz aqui. Se alguém falar pra você que não erra, desconfie. O cara fala, não erra. Irmão, coisinha você tá medindo, tem muita coisa. A gente tava com um cara hoje de manhã, que o cara, assim, ele vendeu a empresa dele por 26 milhões. O 17. Ele falando, cara, o primeiro emprego que eu pedi, eu falei que sabia fazer, eu não sabia fazer nada. Ele foi demitido com 7, o outro com 15 dias. Então, assim, é real o que você tá falando. Cara, é normal, erro acontece. O empresário, de fato, que assim, que não tá disposto a tentar, ou a pelo menos sentar numa cadeira que é maior do que ele no início, né? Que ele vai ter que se ajustar para caber, não é empresário. Não tá vai com a andar. mentalidade certa ainda. Eu lembro uma vez eu fiz uma cozinha, cara, e lá pra dentro de Caxias. A mulher pagou acho que 25 mil reais à vista. Uma cozinha gigante. E aí, tudo bem. Tá, a dona começou a montagem, ela monta, me liga, Lebrão. Cara, não tá batendo nada. Os pontos não tá batendo, os armários não tá cabendo, tá? Eu vou ter que fazer corte de um bocado de armário aqui e tal. Vai ter que mexer, só que geralmente, por exemplo, é normal caixa de armário, a gente até fazer recorte até no local, porque já é pronto para isso. Porque você tem muito encanamento, muita peça interna que você tem que cortar no local. Acontece. Só que porta, para ficar com um bom acabamento, meu irmão, é só na fábrica. Então, imagina, uma coisinha que o cliente pagou 25 mil reais, esperou 2, 3 meses para chegar, e quando chega, vem um bocado de peça errada. Obviamente, você vai dar a solução, mas isso leva tempo. Você não vai chegar amanhã com tudo resolvido. Não acontece. O móvel planejado não é assim. Não é o fato. E aí ele falou, cara, é melhor você vir aqui para conversar com a cliente, porque vou ter que recolher um bocado de peça para poder refazer e tal. Eu fui lá, meu irmão, com beiço branco, assim. Cara branca. Aí chamei a cliente e falei, olha, isso aqui tá vendo? Deu errado, isso aqui a gente vai ter que mexer, isso aqui vai ter que reduzir, isso aqui vai ter que cortar e tal. Isso aqui a gente vai ter que levar, sua cozinha vai ficar sem essa porta. O problema foi na fábrica mesmo, inicialmente? Não, foi alguns erros até de medida, até medir errado. Porque, por exemplo, a gente já vai pegando as manhas, né? Hoje você mede, você pega uma parede, mede por baixo, deu 3,20 metros. Às vezes em cima, ela é menor, a parede. Até pela casa, né? Culpa entendeu? Do pedreiro, sempre o pedreiro. Acontece, cara. Às vezes, né? As paredes não estão retas. E o pior, eu já peguei projeto de construtora, apartamento, que a altura do teto tinha 11 centímetros de diferença. Irmão, essa aí era... Faz uma banheira. Cara é um skate, fizeram um skate na cara da pessoa. Só uma rampa ali. Aí, a diferença absurda. E aí, expliquei e tal. Meu irmão, branco, sem sangue, mão tremendo.
Cara, a resposta da cliente foi o que mais me apavorou. Porque ela falou assim, não, tudo bem, Abrão. Eu não cozinho, não vou cozinhar nessa cozinha, não. Eu cozinho na cozinha ali do lado. Essa aqui é só de enfeite. 25 mil reais, cara. Eu falei assim... Caraca! Caraca, muito bom. 25 mil reais de enfeite? Eu falei, ela falou, não, espera, não tem problema não. Aí foi, Mas eu peças acho que trocou. você acertou, né, muito bem, né, já é parte da tua idoneidade, que eu acho que é o que um outro ponto também que o empreendedor erra. Quando dá BO, dá problema, cara, ninguém vai te respeitar menos se tu falar que aconteceu. Principalmente se tu assumir. Uhum. Se tu assumir, eu tenho experiências também de falar, olha só, cara, isso aqui eu calculei errado, eu achei que ia por esse caminho, não vai dar, né? Como já aconteceu também comigo. Mas quem chega e fala o BO, mas quem tenta dar jeitinho, a pessoa percebe, Uhum. né? Então, cara, acho que é fundamental. Não, eu vi até uma frase esses dias que hoje em dia tá mais fácil falar a verdade do que falar mentira, né? Porque tem câmera pra tudo que ela nem adianta, cara. Não Exato, adianta. cara. Imagina ela falando, aí tu fala, não, vê as peças erradas e tal. A mulher, não, mas tu me mandou as medidas aqui tudo diferente no zap, sei lá. Cara, isso é uma coisa doida. Comportamento do consumidor, né? Aham. Antigamente, como é que... Existe um processo dentro do móvel planejado que é o projeto executivo. Tá. Que, por exemplo, eu vendi, eu fiz um projeto para você, pum, vendi. Você comprou o projeto. Normalmente, o processo técnico, ele acontece depois da venda. Concorda comigo? Porque se eu for na tua casa, vou fazer uma medição minuciosa. Porque uma coisa é eu ir lá, estender uma trena para ter mais ou menos uma ideia do tamanho, outra coisa é eu fazer uma medição para produzir o móvel, né? Eu vou fazer uma medição minuciosa. Eu vou calcular todas as medidas de módulo a módulo, peça a peça, tudo detalhadamente. Isso vai gerar um custo de Claro. tempo. Eu vou ficar, às vezes um projeto executivo pode demorar dias para ser feito. Mas antigamente, como que eram feitos os projetos executivos? Um cara praticamente tirava print da tela, mandava pro cliente, o cliente aprovava. Não, vai ficar mais ou menos assim. O cara não queria saber se o móvel tinha 70, 65 Que ou 80. Irmão, aqui, vai ter 5 portas? Eu acho que cabe. Eu acho que vai caber. É tipo isso, assim. Não, a responsabilidade de caber no espaço sempre foi da loja. Isso aí sempre foi feito, né? Geralmente, essa parte de projeto com medida era feita no período de projeto de montagem. Mas aí já tá no processo adiantado, quase já na hora lá realmente de montar. Mas o cliente, o consumidor, ele não queria saber a medida de cada módulo. Era tipo assim, essa parede toda aqui dá 6 portas. Beleza, 6 portas de armário. Então, e o cliente validava e ia. Hoje, o projeto executivo, pelo menos o nosso projeto executivo, ele é muito detalhado. Perfeito. Ele tem todas as medidas. E por um tempo, no começo, o cliente, beleza, ele via lá as informações e tal, lia, às vezes só assinava. Hoje, o cliente, ele bate as medidas, cara. Ele bate medida por medida. Tipo assim, ele bate a medida se a cadeira dele vai entrar confortavelmente na mesa que você está projetando. Esse é o comportamento do consumidor. Você falou do consumidor exigente. Hoje esse é o tipo de comportamento do consumidor. E, cara, eu vou te dizer, eu gosto disso. Tem muita gente que fala assim, pô, o consumidor, cara, é chato, vai ficar olhando as medidas. Irmão, isso te evita problema. Porque, imagina, se o cara só olha e rabiscou lá e tá tudo bem, qualquer problema é culpa tua. Caraca, agora tu Entendeu? falou tudo. Isso aí você tinha que anotar, hein? Isso aí você cara. tinha que anotar. Se não tem contrato, não tem nada que estrutura aquilo que vocês falaram, a culpa é tua. Exatamente. Basicamente, a culpa é tua. E aí eu vou pegar um conhecimento que eu peguei na época de programação, né? Na época que eu estudei programador, que eu estudei para programador de jogos, inclusive, tinha uma frase de um professor meu que ele dizia o seguinte: a culpa nunca é do usuário. A culpa não é do usuário, irmão. Você não vai culpar o usuário. A culpa é sempre de quem está produzindo o produto. Então, assim, você fez um processo ali de venda. O cara confiou em você, comprou com você. Irmão, mune esse cara de informação o máximo possível antes de você fazer qualquer coisa. Pois é. Dá todas as informações possíveis. Por quê? Porque se esse cara não concordar com qualquer coisa daquele teu processo, ele vai te falar. Ele tem oportunidade de te dizer, pô, cara, mas será que isso aqui fosse diferente e tal? Isso aqui vai funcionar melhor pra mim. E às vezes, porque tem coisa que não muda. Por exemplo, hoje pra mim, se o armário fosse 70, 75, 72,5, não faz diferença nenhuma. Nenhuma.
Nenhuma. Entendi. Então faz diferença. Agora, pro cliente faz. Pro cliente faz. Porque, por exemplo, eu fiz uma vez uma estante pra um cara, músico, aí foi mais fácil, né? Isso, a gente vai falar de música já já. Aí, pô, o cara queria. Ele tinha um espaço, uma bancada, e ele tinha um espaço pra armazenar violões. Ele é músico e tal, profissional, inclusive. E aí, beleza, as medidas, meu irmão, de violão eu sabia tudo. E por quase um segundo ia passar batido que ele queria aquela bancada pra ele colocar um teclado. E aí, qual que foi a ideia? Eu tenho muito hábito de decorar os projetos, não é só o móvel em si. Então, aí eu peguei lá, tinha um espaço de bancada, eu falei, pô, deve ser um espaço que o cara vai compor, o cara vai sentar ali e tal pra trabalhar. Botei uma cadeirinha, botei um notebook e tal. Ele falou, não, Bruno, não vou usar notebook não, eu vou usar um teclado. Eu falei, pô, não, então o tampo para um teclado é diferente de um tampo Excelente. pra mesa, porque a altura são diferentes. Imagina, eu tenho essa mesa aqui, se eu boto um teclado ainda, é extremamente desconfortável, né? Essa mesa tem que ser mais baixa e tal. Então a gente mudou o projeto a partir de uma informação. Eu passei a informação para ele do que eu imaginei de como eu imaginei que ele ia usar aquela mesa. E aí ele me rebateu com, não é isso, eu vou usar de uma outra forma. E isso mudou todo o projeto. Aí se eu não passo isso, só boto a medida lá na mesa e tal, Acabou. na hora da montagem, ou quando terminasse de montar o montador indo embora, ele ia botar o teclado dele, ela ia ligar e falar, cara, isso aqui ficou muito ruim. Experiência do cara total, né? Até daria pra usar, daria, mas não ia ser aquela experiência. Ele ia lembrar da loja de uma maneira totalmente errada, né? E minimamente esse cara ia falar, pô, Abrão, isso aqui não tá Não ficou funcionando legal, pra mim. né? Aí eu ia ter o custo de mandar um outro profissional novamente lá pra mexer e tal. E eu ia ter que custear isso, porque foi uma falta de planejamento de comunicação minha. E aí, por exemplo, até nesse processo de venda, por exemplo, o que você entende que são... Dá umas dicas aí pra essa galera que às vezes tem dificuldade de fechar. Até você já falou um pouquinho sobre ouvir, né? Você falou sobre entender se tá realmente dentro do orçamento que o cliente pretende ou que ele tem de ideia para gastar. Mas, por exemplo, existe alguma técnica ali na hora da venda que você acha que é fundamental? Cara, eu já usei muita técnica, assim, técnica mesmo. Aquela técnica do passo a passo. Tá bom. Eu já testei. Sabe aquela coisa do método WhatsApp? Você faz lá no e início aplica. é ideal que você siga até você conseguir se comportar melhor, né? E eu acho que faz sentido você estudar esse tipo de coisa pra você desenvolver, né? Eu sempre fui um cara extremamente tímido. Eu sou o cara do play, assim. Você fala assim, cara, ó, vamos falar sobre não sei o que lá, eu aperto o play e eu falo. Tá bom. Né? Eu não sou o cara que, tipo assim, numa roda de conversa eu tomo a iniciativa pra falar. Eu sou o cara mais retraído. E tive que mudar isso por conta do comércio, trabalho, né? do Do comércio. trabalho. Então, e aí, para que eu começasse a desenvolver isso, eu tive que gerar alguns gatilhos na cabeça, que foi os métodos. Então, eu pegar uma técnica, da técnica WhatsApp lá, aí, como é que funciona? O cara primeiro fala isso, depois ele fala isso, depois ele fala... Aí eu estudava e ia testando o que funcionava pro meu tipo de público, pro meu perfil de forma de falar, porque cada pessoa tem um ritmo, tem um jeito de falar, de se apresentar. Excelente. Né? Às vezes eu ficava copiando, espelhando, né? Vou dizer copiando. Eu espelhava alguns players que eu gostava, tipo, vi um vídeo de um cara fazendo um processo comercial, eu falava, pô, isso aqui é interessante, isso aqui o cara faz assim, 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 e eu ia lá e espelhava, né? Por exemplo, um que às vezes eu até hoje faço, porque eu acho que combinou com o meu formato de O que você apresentar. oferece, como é a tua abordagem, né? Para muitos, tem um... Eu não sei se vale falar, mas quem é da área de venda vai estar ligado em quem é esse cara. Ele é um cara que ele vai apresentando... Meu irmão, por enquanto a gente pode falar tudo, marca, pode falar tudo. Até alguém patrocinar a gente, até ter marcas aí. Aí a gente vai começar a não falar. Tem um vendedor de carros, o Daniel. Ele faz uma parada. Muita gente às vezes reclama, pô, o cara tá apresentando, tipo assim, tá dizendo que o carro vai com pneu, sabe? É tipo isso. Mas ele apresenta algumas coisas que talvez pra muita gente é até tipo assim, ó, pô, o cara tá oferecendo o mínimo. Mas o cara oferece como se fosse uma vantagem. Por quê? Porque ele faz. E não é todo mundo que faz. Por exemplo, tu vai comprar um carro. Você fala assim, pô, não, o carro vai abastecido. Pô, pode parecer um mínimo, pô, o carro vai com gasolina. Pode parecer um mínimo. Mas
Eu comprei um carro que o carro tava quase na reserva. Eu tive que sair com o carro. Quando eu comprei o carro, primeiro lugar Primeiro oposto. problema é exato, a E, meu irmão, experiência tu vai gastar já poderia ser horrível. Tu podia parar na rua e ia ser uma experiência desanimadora. E por mais que você não pare, você saber que você vai sair do carro com um carro, meu irmão, é 350 você vai gastar, 400 reais que você vai gastar ali pra encher um tanque de cara. Então, é um custo a mais. Se o cara fala, pô, não, tô te entregando o carro com um tanque cheio, se você fizer na hora uma conta, você fala, cara, eu tô economizando aqui 300, 500 reais, entendeu? Dependendo do carro. Então, tipo, pô, não, é como se ele estivesse me dando um desconto de 500 reais, pô. Entendi. Entendeu? Então, ele apresenta essas coisas assim, tipo, não, o carro tem vidro elétrico. Pô, mas não foi ele que botou o vidro elétrico no carro. Não foi ele que botou esse acessório. Isso aí é do carro. Mas ele apresenta esses acessórios como benefícios. E hoje, eu percebi que, assim, eu tenho alguns diferenciais no tipo de móvel que eu faço pro tipo de contrato que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um contrato que eu dou 5 anos de garantia pro meu cliente. Para que eu dê 5 anos de garantia, eu tenho algumas marcas de peças que eu tenho que usar para que dure 5 anos. Concorda comigo? Concordo. Concorda comigo que se eu te der 5 anos de garantia e usar uma ferragem que eu sei que dura 3 meses, usar uma madeira que eu sei que vai soltar, vai descolar, vai amarelar, enfim, uma marca de chapa que eu sei que dá dor de cabeça, não faz sentido. Eu vender um produto, dar uma garantia, um contrato, que eu vou resolver qualquer BO daquele produto que eu sei que não funciona, né? Então, quando hoje eu vou apresentar o meu preço para o cliente, antes de apresentar o preço, eu apresento todos esses itens. Pô, Bruno, mas isso é teu móvel. Mas tem gente que não usa aquele item. O cara que não dá 5 anos de garantia não tá nem aí. Porque ele pode usar o mais barato. Entendeu? Então, e o cliente não faz diferença. Porque quando ele olha um desenho, para ele não faz diferença. A menos que você fale. Ele não sabe a marca da chapa, ele não sabe a marca da ferragem, ele não sabe o que está sendo usado ali. A menos que você fale. Esse insight aí é isso, poderoso, cara, tá? E por mais que seja algo que seja padrão, sabe? Qualquer coisa que você faça minimamente. Eu vi uma vez, eu não vou lembrar nem de quem é, mas um cara, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: quando o cliente te pede alguma coisa pra te pedir, pra você fazer alguma coisa por ele, irmão, não vale nada. Quando der um problema, ele não lembra disso. Quando tem um dor de cabeça, tem alguma coisa, ele não lembra, pô, não, peraí, esse cara me ajudou com isso, ele me ajudou com aquilo. Ele não tá nem aí. Entendeu? Então, na hora de eu vender, cara, eu tenho que enfatizar muito os meus pontos fortes. Eu tenho que enfatizar tudo que eu tô fazendo ali de diferencial, cara. E mesmo que às vezes não seja tão diferencial assim pra você. Esse é o ponto. Porque tem coisa que às vezes você fala assim, não, isso aqui é comum pra você, mas pro cliente às vezes não é. Entendeu? Pra você, exatamente. Nossa, isso aí é pra você aplicar. Isso aí já dá pra aplicar hoje no negócio, por exemplo. Sei lá, o que eu faço? Vamos supor, trabalho com bolo. Vamos pensar aqui, me ajuda aqui, Abrão. Vamos supor, a pessoa vende um bolo. Cara, às vezes ela vai falar, olha, já vai com recheio em cima e embaixo. Cara, vou te falar uma coisa. Não, eu só uso farinha Dona Benta. Peguei isso de um cara que vende sanduíche lá perto da loja. Ele falou, não, a maionese é Hellmann's. O cara fala isso toda vez que ele chega com o sanduíche. A maionese, não, só uso maionese Hellmann's. Exato, fortaleceu ele. Exatamente. Aí, ó, gente, isso aí é jogar. Detalhe, tá? Isso não é brincadeira. Tem uma rede, vou falar o nome dele porque não patrocina a Jônia. O Bauru. Ele falou, né, na verdade, esses bastidores dele, que, por exemplo, ele pega os números e bota em números mágicos também, porque ajuda o cliente a reforçar a autoridade. Por exemplo, ele botou outro dia, depois que eu descobri isso de um cara que foi numa mentoria dele, foi muito legal. Um amigo, inclusive, que me contou. Ele falou, cara, esses números são números que reforçam a autoridade, você tem que usar. É igual ele... Aí depois eu vi um vídeo dele logo em seguida. Gente, esse ano eu vou investir mais de 500 mil em batata. O cara tem 10 lojas. Se você dividir 500 mil por mês em 10 lojas, dá, sei lá, 20 mil. Que, tipo, pra loja dele é algo irrisório, mas pra quem tá vendo... Nossa, é 500 mil é. Em batata da melhor qualidade, diz ele. Acabou, Então, assim, cara, isso aí é um insight poderosíssimo. Exatamente. De você não só fortalecer, se apropriar do que você faz. Não, eu vendo um bolo. Olha só, a gente usa
o chocolate é belga Uhum. ou suíço. Isso aí, beleza, mas chocolate já tem que ser gostoso. Mas não, esse aqui, além de ser gostoso, ele é suíço. É a coisa do... Não, é creme de avelã. É Creme de- diferente, pô. É A diferente. cara bota a marca lá que, né? Ah, não, é Nutella. Não, é outra Funciona coisa. muito, Funciona. não, e é bom pro cliente. Aí, então, outro ponto, um insight maravilhoso do alto valor é realmente você mostrar pro cara que você pensa nos detalhes assim como ele. Agora a gente quer falar sobre uns pontos aí bem legais, que eu sei, irmão, que você tem uma visão muito... Eu sempre percebi que você tinha uma visão muito clara, muito consistente sobre tudo, quase muito velho pra sua idade. Nós somos, né? A gente sempre foi bem precoce. Mas, por exemplo, na parte de música, né? Você gosta muito de música. Esse cara, meu irmão, toca tudo. Toca violão, teclado, contrabaixo, guitarra. Sempre foi uma paixão. Bateria não, nunca Bateria, né, irmão? Aí, Percussão ele ainda calcanhar tá, de o cara tá em Aquiles. desenvolvimento ainda na parte de percussão. Sem bateria pra Tem ele. bateria, não é não? Pô, tinha que ter trazido um violão pra gente tentar puxar uma aqui. Cara, e como é que foi esse amor? Cara, eu acho que eu tenho amor pela arte como um todo, né? Eu acho que qualquer expressão artística é algo que me atrai. Desde você ver uma peça de teatro, um quadro, são coisas... Todo tipo de expressão artística são coisas que me atraem, né? Enfim, seja auditiva, visual, né? Enfim, tudo isso me atrai. E a música foi bem da infância, né? Por causa da igreja e tal, necessidade de tocar na igreja, aquele vamos brilho falar de ver disso já também. de ver a galera tocando e tal. E aí eu comecei a estudar, era bem molequinho. Uhum. Aí antes dos jogos, antes de tudo. Inclusive foi até... Eu tive... Uma vez, sei lá, acho que uns 14 anos ali, eu fui fazer um curso de música, né? Com um camarada... Assim, sensacional. Pô, abraço aí, Gabriel de Aquino. Gabriel de Aquino, ele é um grandíssimo músico. Toca com muitos artistas top, né? Não sei com quem hoje ele tá tocando especificamente, né? Na época ele trabalhou com Ludmilla, trabalhou com... Acredito que até hoje, o Martinho da Vila, ele toca até hoje com ele. Maneiro. Né? Elza Soares, ele tocou com ela. Assim, muito artista renomado nessa área mais de samba, choro e tal. Foi interessante quando eu passei pro curso de jogos, eu chamei ele e falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer porque era no mesmo horário, né? E aí eu tive que optar ou música ou ir pra profissão. Eu pensei, pô, música tá meio ruim de dar dinheiro no Brasil, né? É difícil. Cara, eu vou te dizer que se eu fosse optar pra trabalhar com jogos especificamente, eu acho que era melhor ter ficado na música. Vou pensar financeiramente, eu acho que música tá mais fácil no Brasil do que trabalhar com jogos. Por incrível que pareça. Inclusive, assim, a gente é um mercado gigantesco em jogos, mas a gente é um mercado muito pequeno na produção de jogos. Até hoje, irmão. Mas faz você ser gamer do que, tipo, Sim. jogador do que ser um produtor. Com certeza. O Brasil, ele consome muito. Ele é uma potência no consumo de jogos, tá? Se der mole, deve ser terceiro, quarto lugar. Eu tô chutando o número, pessoal, pelo amor de Deus. Tá bom, então você que tá aí assistindo, gosta de jogos, ó, comenta aqui. Puxa aí como é o que dado como é que real. tá o mercado aí, mas comenta pra ajudar a gente. Mas a gente chegou eu sei que a gente já bateu coisa de terceiro, quarto, né, lugar nesse top 5 ali no mundo de consumidor de jogos. Mas a gente nunca foi... A gente exportou muita gente. Tem muita gente nos Estados Unidos produzindo. Pô, o Kratos, God of War, né? Ele é feito por um brasileiro. O design dele é um brasileiro. Então, enfim, a gente já exportou muita gente. Mas aqui no Brasil nunca foi muito forte. Mas música... Se você for pensar de forma corporativa em quem ganha mais dinheiro hoje, obviamente... Principalmente dependendo, né? Até falando também que por sermos cristãos, até a gente não se via, né? Não sei se... Não se via tocando também na noite, não era o caso na época, né? Então quando você via em música, ou era em banda gospel, ou, por exemplo, sei lá, dando aula, né? Cheguei a dar aula um pouco, né? Sim, você, né? O dinheiro, atrás do dinheiro a gente sempre correu, filho. Agora que tá começando a chegar. Cara, a gente... Você participou um pouco dessa fase, a gente teve uma infância bem difícil financeiramente, né?
A gente foi fazendo de tudo um pouco. Aprendi a tocar violão e ia dar aula. Era assim. Exato. Eu toquei 3 acordes. Não, Aprendi a mexer no computador, já tô trabalhando numa lan house. é tipo isso. Já tive loja com meu irmão de Faz montagem de computação. manutenção. Você faz manutenção em micro fácil, tá? Ele lá lavando o micro com a mangueira, sabão, manutenção. É Lava muito jato doido, fazia de computador. tudo, velho. Mas aí na música, aí você É. começou a aprender com ele um pouquinho, né? Ou chegou a aprender com ele ou não? Não. Cheguei, participei do grupo de choro da FITEC, né, na época e tal, onde a gente estudava. Foi bem legal, mas assim, música acabou virando um hobby que até hoje Não, perpetua. É uma paixão que E vou te falar, não né? vai morrer na É minha engraçado, quando tu começa a ouvir música, a gostar de música, a gente sempre envolvido na igreja também. Cara, não tem como, né? Tu ouve uma música, é engraçado. O irmão brinca também. Às vezes tu tá ouvindo, as pessoas estão ouvindo a música de um jeito, a gente tá ouvindo a música de outro. Mas tu não viu essa frase aqui do teclado, não? Pô, cara, tu não ouviu a guitarra? Até mesmo com a minha esposa, às vezes. Pô, tu não ouviu, cara? Olha isso, ouve de novo. Ela, não, eu já ouvi várias vezes. Falei, não, tu não ouviu desse jeito, não. Então, assim, cara, música é muito legal. O que você gosta de ouvir? O Abrão, vamos ouvir o gosto musical do Abrão, é eclético. Cara, assim, eu acho que talvez hoje minha principal referência musical, eu tenho 2 violonistas. Eu gosto muito de violão, né? Do som do violão. É o que mais me pega. Hoje, muito por conta da igreja também, eu adquiri um gosto grande por guitarra, mas o som do violão é uma parada que me encanta até pela variedade de coisa que dá pra fazer, né? Tem 2 caras, assim, muito fortes na minha playlist, que é um violonista evangélico, cristão e tal, que é o João Alexandre. Ah, Esse eu acho que é o cara... Ô, João Alexandre, se estiver ouvindo vendo a gente aí, vem pra cá. O cara é um monstro, assim. O cara é um monstro. Se ele vier, ó, imagina, ele vem pra cá, pô, tu também senta aqui do lado. Pô, não, aí eu venho. É o nem- poder nem da que seja internet. pra tietar ali, o cara. O poder da internet, vamos. Nós te invocamos agora, o poder da internet. Vai chegar. Eu fico ali, nem que seja pra tietar o cara. Pô, ia ser maneiro. Eu fui uma vez numa igreja que ele tava tocando e tal. E aí, pô, final do culto e tal, o pessoal foi lá tirar foto. Ele, cara, eu vi você tava lá atrás, né, com o olho brilhando. Eu falei, era eu mesmo, cara. E era Que um maneiro. garoto, assim, criança e tal. Muito, muito legal, assim. E também um outro brasileiro. Ele é mais da área de música instrumental, que é o Yamandu Costa. O cara, tá doido. monstro, assim, monstro de violão. Guitarra, eu ouço muito Cacau Santos, o Juninho. O Matheus Assato. Que isso? Não. Só esperar, pô. O cara tá comendo. O irmão tá contando aqui, ó, que o Juninho, a Fran, pediu pra tirar foto com ele, gente. Vocês têm noção? Tô brincando. Ele viu o cara lá. Ô, Juninho e a Fran, vem também pra cá, cara. Poxa, vocês estão convidados. Pode vir a hora que quiser. A gente vai liberar uma agenda aí com vocês. Só bater na porta. Só bater na porta aqui, tá? Eu carrego muita referência brasileira, velho. Eu gosto muito da galera daqui, da música que o Brasil produz, né? Então, tanto de guitarra, violão, o que eu acabo escutando muito é a galera do Brasil. Eu escuto muito Brasil. Ah, então agora já que você falou de Brasil, né? Como cristão, participante do Ministério de Louvor e um cara assim, como é que é a musicalidade brasileira dentro? A gente basicamente assim, teve a onda do workshop, né? Que agora, meu irmão, tá nisso. Mas assim, eu sinto que a gente ainda trabalha muito com americanizado. Eu não sei muito de estilos musicais, mas, por exemplo, eu sei que não é uma sonoridade que a gente usa. A gente usa soul, acho legal, mas como é que você vê isso na música? Não vou nem dizer na música pop, vou mais dizer na música cristã, que é algo que a gente vive bastante. Cara, O pessoal usa pouco, né? o que eu acho é o seguinte, assim, existe uma questão no Brasil que é a questão da necessidade. Então, por exemplo, o cara vai produzir uma música, de repente, num outro país. Uhum. É claro que sempre vai ter o cara que vai querer ser o mais comercial possível e só avisar a grana. Mas o cara ele tem, às vezes, um estilo, ele vai ter um mercado para aquele estilo. E acabou, né? É. O mercado Então, dele. o Brasil, nem tanto. Então, assim, geralmente, o Brasil produz muito o que a galera consome porque você tem uma necessidade, irmão. O cara tá ali. Eu vi até esses dias um baterista que eu sempre acompanhei muito, ele sempre reclamava muito da galera que cobrava
barato pra poder fazer show, pra tocar e tal, não sei o que lá. Pô, o cara tá desvalorizando, não sei o que lá. Aí ele casou, a mulher dele ficou grávida, ele falou assim, gente, eu quero pedir desculpa a todo mundo. Porque, irmão, se teu filho tá chorando, tu tem nada em casa pra comer, alguém te liga e fala assim, irmão, 150 pra tocar hoje à noite aqui, irmão, tu vai ficar em casa? Então tu vai tocar o que... Hoje o Brasil, a gente pensa assim, pô, não, só tem música comercial, só tem worship nas igrejas e tal. Mas se produz muito worship, porque se hoje eu falar assim, não, cara, vou viver de música, eu quero fazer samba gospel, que é o que eu amo e tal... Não, vou passar fome, velho. Cara, isso também é empreendedorismo, porque às vezes até você chegar naquilo que você quer, você precisa manter e patrocinar esse teu sonho, né? Quem não nasce em berço... Cara, gente que não nasce em berço de ouro, tu precisa patrocinar teu sonho, né? Por exemplo, eu quero viver do samba gospel. Mas, cara, eu vou ter que me manter... E construir esse caminho. E agora, nem sempre vai estar pavimentado pra mim. Por que o worship, enfim, as músicas de adoração e tudo mais, acabam, entre aspas, funcionando mais comercialmente? Por que o worship tá explodido? Porque, irmão, se eu vou fazer um samba gospel, eu não vou produzir isso pra ser tocado na igreja. Não dá. Pode crer. Por quê? É o mesmo que... E aí eu sei que tem muita gente que faz, mas eu não concordo tanto. Eu adoro black music, assim, na galera que tá esmerilhando o hino, né? Acho maneiríssimo. Pô, tecnicamente e tudo mais. Mas, irmão, não dá pra fazer uma música que a igreja não possa acompanhar. Exato. Você tá fazendo ali música pra congregação. Pra comunhão do corpo. Exatamente. Ali, né? Todo mundo tem que cantar. Isso aí eu concordo. Concordo mesmo. Então, por que o worship pega muito? Porque a igreja é fácil. Não é, torna o músico preguiçoso, porque é muito simples e tal. Mas é simples, inclusive, para as pessoas cantarem, para as pessoas acompanharem. Aí você tem alguém de 80 anos, de 60 anos e alguém de 12... Exato. Né? Cantando a mesma música. É igual a Helena. A Helena de 4 anos, minha filha. Tua casa. Não, como é que é? Cara, é umas musiquinhas que ela canta do jeito dela, mas ela entende a sonoridade, ela conseguia. Agora bem melhor, mas ela puxava. Ela cantava assim. Eu entontei o meu tesouro. Isso é legal demais, né, cara? Ainda sabia. Poxa, então assim, é o que tu tá falando mesmo. Pô, se a gente não criar algo pra ser fácil pro reino, né, pra Deus, e que é o que eu quero ouvir tua opinião também, por exemplo, cara, como é ser empresário, né, ser empreendedor, visar o lucro, ao mesmo tempo ser servo do Senhor, tá ali entendendo que, cara, teus valores tem que tem que transmitir uma visão cristã, né? Que às vezes tu não entrega, tu não tenta ser só honesto por você, principalmente pelo testemunho que você tem que gerar e por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Como é que é lidar com isso, cara, na tua visão, irmão? Uma coisa que eu achei que eu ia enfrentar um baque, assim, espiritual quase, né? Na hora que eu fosse enfrentar, na hora de você pensar, por exemplo, em margem e tudo mais, eu falo, cara, eu vou ter a sensação que eu tô roubando alguém. Só que aí, a gente tem o efeito Brasil, não dá pra cobrar caro. Não dá, meu irmão. Não dá pra você botar uma margem lá em cima, então você não consegue fazer. O capitalismo, ele, tipo assim, ele nunca... Não é a China, tipo, que tu vai cobrar R$2, vai cobrar 100. Vai ganhar 100, vai cobrar 2. Não é bem assim. Não dá. Então isso já facilitou, né? Porque não tem essa sensação de... Na verdade, a sensação é o contrário. Eu falo assim, caraca, meu irmão. Não é possível que eu tô... Que é isso tudo pra eu... Aí eu falo assim, não, Deus, tá bom. Eu tô numa missão, tá? Eu tô fazendo isso aqui de coração, entendeu? Exato. Mas, cara, assim, eu não tenho muitos conflitos. Confesso pra você. Eu achei que eu teria mais, mas eu não entrei... Na verdade, existe um grande conflito que eu acho que todo empreendedor vai ter, que é o da fé, né? Que é, meu irmão, você viver na fé ali, acreditando que vai dar certo. Tal. Eu acho que esse talvez seja o maior conflito. Porque eu acho que assim, qual que é o conflito da fé que eu acho pro empreendedor? É quando dá errado. Entendeu? Porque você fala assim, cara, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer, vou preparar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. E assim, e Deus vai me abençoar, porque, Deus é comigo, Deus me botou aqui, foi Deus que me colocou nesse lugar, e, meu irmão, e você fecha negativo mês. Aí você fala assim, meu irmão, não, Deus não me botou aqui, cara. Não, né, eu tô errado, não é possível. Não é possível.
Eu acho que, cara, não, acho que é pra eu sair, cara. Acho que Deus tá me dizendo, só eu que não percebi. Eu acho que tem. Pode crer, cara. Essa coisa de, tipo assim, de você vai confiar, de você ter fé e confiar quando o negócio tá dando errado. Isso eu acho que talvez seja o maior conflito. Eu não tenho muitos conflitos éticos. Eu acho que é mais a questão realmente de fé. É um conflito diário. Isso é diário. Porque um ao conflito mesmo de fé tempo que diário. empreendedores, a gente tem aquela sensação de que a gente está construindo algo, mas ao mesmo tempo a gente não tem. A gente acredita, né? A gente tem fé que a gente não vive só pelo aquilo que a gente produz ou constrói. Vive também o favor de Deus, Exato. né? Muito mais o favor de Deus do que o que a gente constrói. Então é meio conflitante mesmo. Conflitante. Cara, você falou um ponto muito importante. Acredito que muitos empreendedores cristãos, né, que são protestantes da fé, vivem isso, que é o quê? Cara, se a gente olhar a Bíblia, só que a gente não olha, né? Normalmente, em 1 hora de pregação, parece que foi muito rápido que José foi de ser vendido a governador. Em 1 hora, parece. Quando é contado a cronologia, parece que é rápido. Mas não, cara, são anos ali. Poxa, imagina se ele ficasse questionando. Cara, eu tenho uma promessa, pô, mas tô. Cara, assim, a gente não para pra pensar que todos esses personagens da Bíblia, irmão, eles passavam por questões cotidianas e que só não era problematizado e não foi pro texto, entendeu? Era tão comum. Pô, pensa no seguinte, cara, Davi foi lá ungido rei. E ele continuou lá com as ovelhas. Ele continuou o cotidiano, a vida dele normal. Pelo menos mais uns 6, 7 meses, no máximo até um ano. Não, até mais. É mesmo? Até mais, bem mais. Porque quando ele de fato se torna rei, se você for pegar o texto lá, que Saul ele vai consultar uma necromante para invocar o espírito de Samuel. Peraí, quem ungiu ele rei foi Samuel. Samuel estava vivo. Agora, Saul, ainda rei, consulta uma mulher para poder invocar o espírito de Samuel que tá morto agora. Ou seja, deu tempo de Samuel morrer, o cara que ungiu ele, que talvez podia provar para todo mundo que ele tinha unção. Porque para pra pensar, o cara que podia provar, não, esse aqui que é ungido, tá, gente? Próximo rei é esse aqui. Morreu, cara. E o cara tá lá ainda com as ovelhas, entendeu? Agora não mais ovelhas, porque agora ele já era soldado, enfim. Mas você vê que passa um espaço de tempo gigantesco dele ser ungido até ele virar rei. E, cara, eu não me assustaria se a gente descobrisse que no meio dessa história teve dia que ele não tinha o que comer em casa, que eles passaram outras necessidades que não estão no texto, que só não foi porque, tipo assim, meu irmão, é da vida, Cara, entendeu? Os discípulos passavam por isso, velho. Sim. Às vezes, quando tinha multiplicação, eles viviam a falta antes. Tem textos que deixam claro que, tipo assim, cara, tá, e como é que a gente vai comer aqui, mas essa galera toda, não tem nem pra gente. É, isso aí. E você falou um fato, né? Por exemplo, Salomão, mesmo com toda a sabedoria, passou por erros. Sim. Davi, mesmo com todo o coração, segundo a Deus, passou por momentos de egoísmo, de gula, inclusive, se tivesse que você me entende. E mesmo assim, eram caras que, assim, pô, os caras passaram, não tem como negar. Jó, é inegável. Jó assim, tipo assim, acho que foi o ápice, pô. Deus pensando assim, pra ninguém falar que nunca, que já viveu de tudo lá na Terra, vamos ter que fazer com o Jó, né? A gente vai ter que fazer. Alguém tem que passar pra ele. Pra ninguém falar que já viveu todas as perdas possíveis tão rápido, vamos fazer isso, porque pra não ter desculpa. É claro que a gente é humano, a gente, meu irmão, é normal, a gente reclama, a gente tem essas questões. Mas eu acho que o desafio tá em não problematizar o cotidiano, irmão. Porque o cotidiano tem seus problemas. Tem suas coisas que acontece. Então, acontece dificuldade, acontece escassez, acontece. Isso faz parte do cotidiano. Não é uma questão de, Deus tá... É porque a gente vem também numa cultura no Brasil de percepção de fé muito triunfalista, né? Aquela coisa de, não, se você for fiel, as coisas vão dar certo. E às vezes não é errado. Às vezes as coisas não funcionam, porque, inclusive, o erro, o problema, a dificuldade, a escassez, ele vai moldar a gente para outras coisas, né? Se a gente for viver triunfando de triunfo em triunfo, você só vai virar uns meninos mimados. Exato, e você também não vai ter valorização nem experiência, não, né? De nada. É muito fácil você falar, poxa, cara, olha, eu tive fé quando, sei lá, não tava vendendo nada e eu consegui me reerguer e tive resiliência para não
Pra não desviar meu caráter, pra não fazer nada e continuar acreditando que Deus ia me dar paz naquele momento. Porque, pra mim, realmente, quem começa a viver, professar a fé de fato, ele não vai ter paz no dia bom, ele vai ter paz no dia mal. Que é quando, cara, quando o teu limite é levado, humanamente é levado ao extremo. Ao extremo, né? Hoje eu olho, tem situações que assim, que eu falei, cara, realmente, se eu não fosse cristão naquele dia, pô, eu acho que eu não ia conseguir pensar com a minha própria... Eu não ia ter clareza. Não tem organização que me mantivesse, não tem visão que me mantivesse, nem propósito que me mantivesse se não fosse Deus mesmo. Então, cara... Eu acho que é disso. Realmente tem esse... Esse cara aqui merece um papo só sobre isso, né? Um cara que conhece muito. A gente vai ter outras oportunidades. Exato, não. Só sobre... Pô, aqui é nosso, aqui é tudo nosso pra gente fazer isso, irmão. Ó, a gente começa a encerrar, mas antes eu quero perguntar, por exemplo, além da música, além de fazer isso tudo que você já contou, meu irmão, tem uma história, a gente conseguiu bater um papo, acho que conseguimos elevar o nível. O que você gosta de fazer assim? Pô, Eduardo, pô, gosta de comer coisas boas, gosta de viajar, Gordei 20 gosta de quilos nos últimos 3 anos, né, cara? Pô, então o cara gosta realmente. E o que você gosta de fazer? Poxa, não, Eduardo, tô desenvolvendo um hobby, tô gostando de ler alguma coisa. Cara, leitura já tentei. Olha que loucura, né? O autoconhecimento é uma doideira, assim. Uma coisa que eu me percebi com gosto, ainda mais, né? Eu moro longe, eu trabalho longe, tudo que eu faço na minha vida sempre foi longe. Né? Desde quando eu ia fazer um curso, era longe. Eu ia fazer alguma coisa. Sempre eu gostei de ir para lugar longe. Isso aí essa semana a gente instalou uns móveis em Cachoeira de Macacu. Aí, semana passada a gente estava em Petrópolis. Eu gosto né? da viagem, sabe? Do trajeto. Eu acho que, ainda mais dirigindo, assim, para mim é uma higiene mental. Pô, às vezes passar. Enquanto muita gente fiquei 1 hora no trânsito, é desesperador. Pra mim, cara, é algo que limpa a minha cabeça, sabe? E uma coisa que eu descobri no processo de viagens longas é audiobook, cara. Cara, eu adoro audiobook. É uma coisa que eu me encontrei, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade de ler livro. Eu não consigo. Eu tenho, sei lá, eu devo ter algum distúrbio, algum problema. Não é tua forma de aprendizado ali, né? Não é, cara, não é. Sei lá, eu tenho alguma dislexia ali pra ler, porque eu começo eu me perco muito fácil, cara. Eu me perco muito fácil. Eu tô lendo uma linha, daqui a pouco eu tô na terceira e eu me perco. Eu sou muito ruim lendo. Cara, se tivesse TDAH na nossa época, já era. A gente não tinha nem chegado até aqui. Não tinha, tava com não vou falar nem de TDAH, qualquer distúrbio doido, ou coisa, qualquer irmão. diagnóstico na época, a gente não tinha chegado até aqui, não. A gente não sabia, mano. Não, até hoje. Nem quero. Não vou fazer nem o teste, cara, porque se fizer, eu acho que vão me internar. Muitos aí, muito. Vocês que estão ouvindo, provavelmente. Aí, pô, e aí eu descobri, cara, que assim, é uma parada que me prende. Não me deixa desatento, né? Eu consigo dirigir tranquilo ouvindo. E absorve, você consegue absorver. Consigo absorver muito, cara. Maneiro. Muito audiobook. Assim, questão de aprendizado, até de qualquer coisa mesmo. Eu acabo ouvindo muito podcast, muita coisa, porque eu gosto de escutar. Então é algo que me... Eu também, eu me forço a ler, mas normalmente vídeo me prende mais. E engraçado, assim, eu não preciso nem ver o vídeo, eu gosto de escutar o vídeo. É doido isso, né? Mas Legal. É uma parada que eu faço muito, né? Não me julguem, mas é meu jeito. É a tua forma de absorção e aprendizado, não tem essa. É melhor você se conhecer do que não. E de hobby, assim, hobby, cara, eu acho que minha vida se resume muito nesses 3 pilares, né? É trabalho, música e igreja. Eu acho que é muito nisso. Eu gosto muito de restaurantes, essas coisas, mas não é uma parada que hoje eu faço na frequência tanto até talvez quanto eu gostaria, né? Minha esposa ia adorar que eu falasse, não, eu adoro viajar e tal, não sei o que lá, que por ela eu viajava todo dia. Mas é bom, mas, né, eu acho que até na rotina de construção Porque, cara, assim, eu acredito muito que a vida, ela é fase. Ela é feita de fase, irmão. Então, e quando você tá construindo um negócio, você
tem que abdicar de algumas coisas. Não tem jeito. Você, cara, irmão, não, eu faço tudo, eu viajo, eu não sei o que lá, tô construindo um negócio. Meu irmão, tu tá destruindo tua saúde, ou sei lá, tua mente, alguma coisa, meu irmão, tá muito errada contigo. Porque não dá. Manter a saúde mental não dá pra ter equilíbrio. Não dá, cara. Na verdade, eu acho que existe uma fase da vida que você tem que desequilibrar mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que desequilibrar alguma coisa muito fortemente. Alguma coisa vai acabar se perdendo para que você consiga equilibrar tudo. Tem muita gente que, às vezes, nesse processo de construção de empresa, o cara vai desequilibrar o que para mim, são os lugares errados. Às vezes, o cara desequilibra a família, né? O cara larga a mulher, larga filho, o cara... acha que é normal perder o casamento. Não, exatamente. Isso é real. O cara vai desequilibrar alguma... Às vezes, o cara... A gente que é do meio cristão, o cara vai desequilibrar na igreja. Então, é aquele cara que, meu irmão, ele recebe uma profecia, não, você vai crescer, eu vou te prosperar e tal, meu irmão. O cara abre a primeira empresa e larga a igreja, entendeu? Não tenho mais tempo. Então, eu desequilibrei muito no que eu gosto de chamar de grandes lazeres, né? O que é um grande lazer? O grande lazer é você viajar, você fazer... Eu realmente estou muito desequilibrado nesses grandes lazeres. Não, realmente, eu tenho um período só de férias, onde eu me desligo de tudo. Eu acho que é difícil. Só pior. Não, tem uma hora que você consegue, mas tem um desequilíbrio. Você tem que chegar até o ponto de você ser dono do teu tempo, né? Só que demora, cara. Você chegar... Você ser o dono do seu tempo, eu não sou... Bruno, mas hoje, por exemplo, hoje deu 4 horas da tarde, eu falei, pessoal, segura aí, tô indo embora. Beleza, eu tenho essas possibilidades? Tenho, né? Tenho a possibilidade de falar, gente, amanhã eu não tô na empresa, tal, qualquer coisa me manda mensagem. Mas eu também não posso falar, tô off, desliga o telefone. Não dá, né? E outra, eu posso fazer isso em alguns dias específicos, né? Eu não posso fazer isso no sábado. Não tem como. Não existe a possibilidade de eu estar num sábado fora da loja hoje. Não tem como. Porque é o dia que a galera vai dia de movimento. Cara, sensacional. Entendeu? Não tem como. Não tem o que fazer. Então tá certo. A função de entender o que... E é um combinado, principalmente entre a família, né? Com certeza. A gente tá aqui, então tal dia você tá, tal dia eu não tô. E ter alguém do lado que apoie, fortaleça, entenda isso, é perfeito. Porque é aí que tem realmente, eu tô abdicando esse tempo para crescer. Irmão, sensacional. Agora a gente tem que fazer um outro só para falar sobre... A gente tem que trazer uns temas da Bíblia, alguns caras da Bíblia. Eu queria que a gente batesse, conversasse mesmo e falasse uma conversa maravilhosa. Mas hoje a gente fala, vida de dono é a vida real. Eu gosto disso. A galera que traz hoje mesmo, bateu muito com o que o cara falou. Ele é de tecnologia, você de uma outra área, mas no final das contas é a vida do dono mesmo, que ele tava falando, cara, quando a gente é jovem, ele falou, ele já tem mais de 50, né, se eu não me engano, ele falando, se eu olhasse pra trás como eu era jovem, do que eu fiz, eu falei, cara, ainda bem que eu era jovem, porque ele falou, você aguenta um pouquinho mais do que você imagina. Cara, eu vou compartilhar um conselho que eu recebi quando eu era muito novo. Né? Existe assim um camarada na minha vida que foi, acho que fundamental, foi não, né? O pastor Zé Dias, assim, ele principalmente na época de juventude, quando a gente estava muito próximo na igreja lá, ele me dava muitos conselhos que, assim, hoje eu carrego muito. E, cara, ele falava uma coisa assim pra mim, ele falava assim, Abrão, isso eu com 12, 13 anos de idade, tá? Caramba. Ele falou assim, acelera até os 40. Acelera até os 40. O máximo que você aguentar. Vai até os 40, você vai, meu irmão, com toda a força. Dos 40, você já construiu, meu irmão, né? Você já construiu a base. Né? Então, assim, dos 40 você já pode começar a desacelerar. Dos 50 para os 60, meu irmão, você já não tem força. Então é até ali que você vai. Passou dos 50, 60... já não tem força para poder acelerar. Então, tipo assim, você vai ter um período da tua vida que você vai ter que abrir mão de muita coisa, abdicar de muita coisa e dar o gás máximo. Vai chegar um momento que você vai desfrutar muito disso e vai chegar um momento que você não tem energia nem para um nem para outro. Entendeu? Descansar mesmo, e desfrutar só o descanso.
E é isso que hoje me norteia muito, assim. Eu tô numa idade que eu ainda tenho que acelerar muito, muito, né? Eu acredito, eu ainda tenho algumas frentes de negócios que eu pretendo pra frente. Os próximos 10 anos ali, né? 15 anos, fazer e entrar em novas frentes. Vai chegar um momento que eu vou estar dando no meu tempo e vou desfrutar, e vai ter um momento que dá pra ficar off algumas semanas, meses. Exato, é sobre tempo. isso. É sobre isso. Ó, você aí, ó, mais uma vez. Sabe o que tá faltando pra tu fechar com chave de ouro? Se inscrever nesse canal Com certeza. e comentar aí quando que você vai na loja do Abraão, que fica na onde? Nós temos 2 lojas, né? A nossa loja da Barra fica no Cita América, dentro do Cita América, a loja 305K, e no terceiro andar, facinho, ali perto da JB. E nós temos a loja da Taquara, que fica na Estrada Meringuava, 1329, loja A. Ó, a gente vai botar o endereço aqui embaixo, porque vai ficar pra sempre. E você vai poder ir lá e falar, olha, eu vim pelo podcast lá, ó, Vida de Dono, e com certeza ele vai dar um olhar bem especial. Vou nem falar desconto. Vai ter uma negociação diferenciada, tá bom? Mas não deixe de se inscrever no canal e até o próximo episódio. Vida de Dono. Um abraço, gente!